Pessoal, boa noite. Retornando aqui, né? Vamos para a nossa segunda aulinha gravada, né? Conforme comprometido aí pelo professor, em função da queda de energia aqui, que é a aula sobre o povo hebreu e o povo fenício, né? Nessa aula, eu vou dar um panorama geral da história hebraica, um panorama geral do que foi o povo fenício. Nós vamos dar uma caracterizada, né? Os povos que hoje formam o povo de Israel, e o povo fenício, que forma hoje o povo libanês, o povo do Líbano, né? Então, basicamente, nós temos aí a história do povo hebreu. A gente sempre usa como argumento, né? Quem é o hebreu? O hebreu é o seguidor de Abraão. Um povo de origem semita, um povo que viveu, né, muito tempo naquela região da Península Arábica, e depois ocuparam uma região próxima à Mesopotâmia ali. E esse povo hebreu, povo de Abraão, né? É de onde vem o nome. E ele vem de uma ideia, né? Porque Abraão, segundo a história, tira o povo da cidade de Ur e leva o povo em direção ao quê? Ao Rio Jordão, né? A ocupação hebraica seria próxima ao Rio Jordão. E o nome Abraão, Abraão tem um significado, aquele que atravessou o rio. Então, Abraão é aquele personagem que atravessa o rio, leva o povo hebreu, saindo da Mesopotâmia, indo em direção ao Rio Jordão, né? E buscando, né, que vai ser uma eterna busca do povo hebreu, né, a terra prometida por Deus. Os hebreus acreditam que são escolhidos por Deus. Os hebreus têm na sua lógica religiosa, né, essa ideia que foram orientados pelos seus patriarcas, pelos seus juízes, pelos seus reis hebreus, a chegar a uma terra prometida, a conquistar uma terra prometida e a viver nessa terra prometida por Deus, né? Galera, muito dessa ideia de buscar uma terra prometida remete ao início da história hebraica, né, que está na Bíblia, onde os hebreus, segundo a própria história bíblica, perderam o paraíso, perderam aquela terra onde havia uma sobrevivência quase que perfeita, né, com Adão e Eva. Então, a partir daquele episódio, início da Bíblia, o povo hebreu acredita que eles vão numa eterna busca por um local para se fixar, por um local para viver, por um local para ter de volta, né, a terra que Deus prometeu a eles ali. E é claro que nós precisamos pensar historicamente, né, que esse povo semita, esse povo que vem dessa região aí que eu falei para vocês, uma região desértica, muitas vezes inóspita, né, acaba migrando e buscando a sobrevivência perto de um rio, que é o Rio Jordão. Originalmente, a população hebraica era uma população de pastores, né? Praticava agricultura, sim, praticava artesanato, sim, mas a grande parte da população eram pastores, e, segundo a história, formado por 12 grandes tribos, né, que uniam o mundo hebraico ali, as 12 tribos, né, hebraicas. Tribos de Judá e tribos de Israel, segundo a própria Bíblia, né? Bom, o que vai acontecer aqui? A política do povo hebreu, quem governa, quem tem poder, é sempre uma política teocrática. Moda, por que teocrática? Porque o governo está vinculado à vontade de Deus. Então, eles vivem numa teocracia, né? Teo é Deus, cracia é poder. Então, a teocracia, né? Deus dá os caminhos, Deus indica como deve ser governado e levada, né, a população hebraica ali. Tiveram patriarcas, né? Pais, líderes que comandaram a população hebraica. Foram vários, mas acho que os dois mais conhecidos por nós são Abraão, que conduziu o povo, e Moisés, né, que participou do episódio do Êxodo, da fuga dos hebreus do Egito, né? Podemos considerar, dentro da lógica hebraica, o primeiro patriarca, Adão. Adão teria sido o primeiro patriarca hebreu, né? Tiveram vários durante a história ali. O segundo momento da história hebraica, os hebreus são governados por juízes. Então, os juízes passam a ter ordenamento jurídico, ordenamento moral, ético do povo hebreu. Então, nós temos Gideão, nós temos a famosa história de Sansão, temos Samuel, que foram grandes juízes hebraicos ali. E, por último, né, na monarquia, o governo dos reis, ainda, né, na lógica de um domínio teocrático, governando em nome de Deus, nós temos Saul, temos o famoso rei Davi,
que na história, né, vence, segundo a história bíblica, o gigante Golias, o filisteu Golias, né? E temos Salomão, o rei que foi marcado a sua história pela sua sabedoria, o grande rei sábio do mundo hebreu, né? Hebreu-judeu. Bom, a história desse povo hebreu, a história dos patriarcas, juízes, reis, os episódios que marcam a história do mundo hebraico, estão nos cinco primeiros, livros, não vou chamar capítulos, livros do Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, a Bíblia, na sua primeira parte, conta-se a história do povo hebreu, né? Então, nós temos momentos aí do Velho Testamento, como o Gênesis, o Êxodo, o capítulo de Números, Deuteronômios, né? São vários capítulos que vão, capítulos ou livros, perdão, estou no capítulo na cabeça, livros, né? Que vão trazer a história do povo hebraico, desde a sua origem, né? Contando a vida desses patriarcas, juízes do povo hebreu, da busca por Canaã, os episódios mais importantes, né, que são relatados ali. E, galera, Pentateuco é simples, né? Penta, 5, Tel, Deus. Os 5 primeiros livros, né, dados, né, aos hebreus, contando a história desse povo hebreu. Então, nós temos aí, basicamente, né, um momento em que nós, historiadores, temos que utilizar a Bíblia, não de uma maneira religiosa, mas de uma maneira histórica. A Bíblia é um livro de história, é um livro de história que pode ser interpretado, pode ser analisado de maneiras diferentes ali. Aliás, cada religião originária, né, da religião hebraica, judaica, cristã, adaptou a interpretação da Bíblia ao conceito da sua religiosidade, né? Mas para nós historiadores tem muita história, muito documento dentro dessa Bíblia para poder entender no Velho Testamento toda a história desse povo aí. Em síntese, os hebreus, que depois serão os habitantes judeus, né, hoje de Israel, eles buscaram a Terra Prometida, passaram por momentos difíceis, né, atravessando o deserto, sendo cativos na Babilônia, sendo escravos no Egito Antigo, né, permanecendo no deserto, simbolicamente, como a Bíblia coloca, por 40 anos, né, simbolicamente, né. Então, existe uma historicidade muito grande ali, que nós buscamos interpretar a partir da Bíblia, a partir dos relatos bíblicos, a partir da história da própria Bíblia ali. Bom, esses hebreus tiveram grandes episódios, como o Êxodo, que foi a fuga do Egito, né, liderada por Moisés. Temos a cisma, a separação. Cisma significa separação, tá? Separação das 12 tribos hebraicas, as tribos de Judá, as tribos de Israel, onde coloca-se a ideia que as tribos de Israel, após a separação, foram dominadas ou desaparecidas, né? Elas somem daquele ideal da história hebraica, judaica, e a partir da sobrevivência de 2 tribos, são as tribos de Judá, nós teremos a transição do mundo hebreu para o mundo judeu. Ou seja, os antigos hebreus agora serão o povo de Judá, o povo judeu, né? E temos um terceiro episódio importante, que é a diáspora, a dispersão. Vocabulário simples, diáspora, dispersão. É quando o povo hebreu se espalha pelo mundo, se dispersa pelo mundo, sai daquela região que hoje é a Palestina, que hoje é Israel, e acaba se dispersando, se desconcentrando daquela região. Essa dispersão é gerada pela invasão do Império Romano. Quando Roma, o Império Romano, toma aquela região do Oriente e acaba dominando a Galileia, Belém, Jerusalém, a gente percebe que há uma grande dispersão hebraica ali. Galera, todos os episódios, né, geralmente bíblicos, como eu citei aqui, Êxodo, a cisma, a diáspora, né, o cativeiro da Babilônia, quando eles foram cativos, né, e trabalharam na construção da Torre de Babel, que seria um grande zigurate para os reis babilônios, do Segundo Império Babilônio, né, a gente percebe que a maioria dos episódios viraram histórias fora da Bíblia, viraram filmes na cinematografia, né? Existe um filme chamado Êxodo,
Entre Deuses e Reis, que é um filme bem legal, bem atual, que traz algumas ideias bacanas sobre o que foi o Êxodo. Nós temos aí, na questão da ocupação romana sobre Jerusalém, sobre a Galileia, né, que gera diáspora. Nós temos aquele filme Ben-Hur, que se passa na época de Cristo, né? E temos, né, histórias contadas pela cinematografia, mostrando a ideia do que foi a vida do povo hebreu, a vida do povo judeu depois, né? Tem que ter claro na nossa cabeça, claríssimo, por favor, que do mundo hebreu nasce, a partir das tribos de Judá, o mundo judeu, e do mundo judeu nós temos a origem do mundo cristão. Por quê? Sempre lembrando que Cristo era um judeu, certo? Então você tem uma passagem, né, histórica ali. O Velho Testamento conta a história desse povo e o Novo Testamento conta a história cristã. Então, é muito comum para nós, né, independente da nossa religião, nós estudarmos, muitas vezes, muito o Novo Testamento e nem sempre o Velho Testamento. Existe uma dicotomia ali, né? A gente acaba estudando um e não o outro. Mas muitas religiões aqui no Brasil, hoje, né, principalmente as ditas religiões evangélicas, né, conhecidas como religiões evangélicas, estudam profundamente o Velho Testamento também. Então, não é fixado apenas no Novo Testamento, como acontece, por exemplo, normalmente muito, né, nas igrejas ditas cristãs católicas, né? A gente tem o estudo bíblico feito pelas religiões evangélicas, o estudo bíblico feito por religiões que nasceram do protestantismo, né, que estudam profundamente história do Velho Testamento. Então, sempre a referência nossa é essa. Tanto que para os judeus, a história do Velho Testamento, ela foi colocada como história do povo hebreu judaico a partir de um pergaminho de pergaminhos chamados de Torá. A Torá hebraica conta essas histórias e ela é como se fosse parte desse grande livro que é, né, para nós aí o Velho Testamento bíblico, tá? Bom, a lei hebraica são as leis de Moisés, as leis trazidas, segundo Moisés, por Deus no Monte Sinai, após a fuga do Egito. Os hebreus, nessas leis, têm 3 pontos fundamentais. Primeiro, eles são um povo escolhido de Deus. Segundo, existe uma aliança com Deus único, que é o monoteísmo. E terceiro, que os hebreus deveriam se unificar para garantir a sobrevivência da civilização hebraica, segundo a ideia, segundo a perspectiva, né, do Deus único e da proteção desse Deus único. Então, é muito forte você pensar na lei hebraica e pensar nos 10 mandamentos, lembrando que reforça-se a ideia do monoteísmo, reforça-se a ideia de um povo escolhido por Deus, reforça-se a ideia de que o povo deveria andar junto, caminhar junto, para a sobrevivência desse povo, né, predestinado por Deus ali. Bom, herança que foi deixada para nós por esse povo hebraico, depois judaico. O monoteísmo, que vai ser a base da religião judaica e da religião cristã, a ideia do Deus único. Para eles, Javé, escreve-se Javé, se lê Javé, estamos lendo uma língua morta árabe, que é o aramaico, né? Então, nós temos aí Javé, aportuguesando esse Deus, chamaria Jeová, né? Jeová, Javé, Deus hebraico, que pode ser chamado também, muitas vezes, de Senhor Adonai, né? Isso é uma característica muito da religião, chamar de Deus, Javé, ou Adonai, Senhor, né? E muitas escritas e análises bíblicas falam, né? O Senhor do alto, né? Adonai Elohim, Adonai Eloá, né? São trazidos para nós ali. Esse ideal da terra prometida, de ter uma terra prometida por Deus aos hebreus e depois aos judeus, em consequência, né? Só foi alcançado em 1948. Olha que interessante. A história hebraica está na antiguidade, mas pensar no povo judeu conseguindo a terra prometida por Deus somente em 48, quando é criado, após a Segunda Guerra Mundial, o Estado de Israel. Então, com a criação do Estado de Israel, que vai gerar uma série de conflitos naquela região contra os árabes, contra os palestinos, né?
que você estuda muito fortemente na geografia, você percebe que, finalmente, os hebreus deixaram de ser povos nômades, povos que buscavam uma terra para ter a sua terra, que, segundo eles, é a terra prometida. Bom, essa criação do Estado de Israel tem a ver com a segunda dispersão hebraica. Moda, segunda dispersão hebraica? Sim. A primeira, lá na Antiguidade, com a invasão do Império Romano, e a segunda, infelizmente, devido ao Holocausto nazista. Quando Hitler começou a perseguição aos judeus, quando Hitler começou a matança de judeus, e olha que foram mais de 6 milhões, né, no período pré e durante a Segunda Guerra Mundial. Então, após essa grande dispersão, os hebreus se espalharam pelo mundo, novamente, é criado um Estado para que os hebreus tenham a sua terra, quer dizer, agora judeus tenham a sua terra e possam viver na sua terra. Galera, é uma história bastante complexa, é uma história bastante longa, que começa na Antiguidade, né, e continua até hoje. Né? Essa história de escolhidos por Deus, povo de Deus, a terra prometida que é Israel, o conflito pela terra que existia na Antiguidade, que existe hoje com a Palestina, isso é uma continuidade de uma história. E as duas diásporas, né? Ora, obrigados a fugir pela invasão romana, ora, obrigados a fugir devido à invasão nazista, né? A Hitler, né? E aí você vai pensar e falar, nossa, então o maior Estado judeu do mundo é Israel. Galera, Israel é um Estado judeu. Mas se você olhar em população judaica espalhada pelo mundo, você vai ter muito mais judeus na Europa ou nos Estados Unidos, devido à fuga, devido à dispersão na Segunda Guerra Mundial, devido ao Holocausto nazista, do que na próprio Estado de Israel. A quantidade de judeus que foram viver na Europa e se espalharam por todo o território europeu, e a quantidade de judeus que vieram para os Estados Unidos fugindo da guerra, é gigantesca. É só você pegar, simples, né? Pegar simplesmente, olhar para Hollywood, por exemplo, e ver pessoas como Steven Spielberg, que é um descendente legítimo de judeus que fugiram do Holocausto, e que fez filmes sobre isso, né? Como A Lista de Schindler, que é um filme que ele fala sobre o Holocausto nazista, né? E traz uma visão muito de um descendente de um judeu. E atores americanos mil, né? Pode citar aí o Adam Sandler como um grande judeu dentro do cinema americano. Então nós temos aí no mundo esse espalhar do povo judeu, temos aqui no Brasil muitos judeus que fugiram durante a guerra, que dispersaram, né? E muitos resolveram viver em Israel na lógica do quê? Que eles estavam na terra prometida ali. Bom, eu dei uma visão rápida, me perdoem, né, se as coisas que eu falo não batem muito com os ideais da religião, mas é uma análise histórica, não uma análise religiosa. Tá? Se fosse uma análise religiosa, nós íamos ter um debate de religião. Eu estou analisando apenas história, certo? Vamos para o segundo povo agora. O segundo povo é o povo fenício, que está nessa aula. Fenícios são povos que são hoje povos do atual Líbano, né? São navegadores e são comerciantes que viviam à margem do mar Mediterrâneo, né? Esse povo desenvolve uma navegação que é uma das melhores da antiguidade, o grande povo navegador da antiguidade, e grandes comerciantes, já que a produção agrícola deles não é tão grande, eles estão à beira do mar, não na beira de um rio, né? E a produção pastoril deles também não é tão grande. Então, eles se identificaram com a navegação, se identificaram com o comércio no mar. A economia deles, basicamente, é fixada a partir do comércio, objetos de ouro, ourivesaria, marfim, as presas de elefante, o cedro, que é uma árvore usada, uma árvore nobre, né, usada na construção dos barcos, dos navios, né, fenícios ali. Aliás, esse cedro vai virar o símbolo da bandeira do Líbano, né? Se você lembrar da bandeirinha do Líbano, ela tem uma árvorezinha no meio da bandeira, que é um cedro que representa o quê? A origem fenícia e a madeira usada na navegação, na construção de barcos ali. Tecidos coloridos, os fenícios fabricavam e vendiam. Alguém vai falar assim, bom, como eles conseguiam tecido colorido na antiguidade, né? Eles utilizavam a tinta extraída de um molusco, de um polvo. Era uma tinta que dava uma tonalidade púrpura, e eles tinham tecidos e vendiam em todo o mar Mediterrâneo os tecidos púrpura,
né, dessa tinta tirada de um molusco de um polvo, já que eles são um polvo do mar, né, ali. Vendiam o ébano, que é uma madeira negra, uma madeira bastante escura, negra, né? Um aluno até comentou comigo, um aluno que gosta de música, ele falou, moda, ébano é muito usado na construção de braços de violino, na própria confecção de violinos, né? Uma madeira escura, madeira bem escura, né? O ébano é negro, né? E tapeçaria, além de alguns outros produtos ali. Viviam esses fenícios em cidades-estados, então não era um império, não era um grande reino, cada cidade fenícia tinha um rei, eram autônomos. Isso vai lembrar muito depois que nós vamos estudar em Grécia, que os gregos, que é um tema que vem logo nas nossas aulas aí, também viviam em cidades-estados, também eram autônomos na organização das suas cidades ali. Cada cidade tinha um governo, cada cidade tinha um rei. Sidom, Biblos, Tiro, Cartago eram grandes cidades fenícias, né? Sidom, Biblos e Tiro, na região do Líbano, do atual Líbano, e Cartago, uma colônia da Fenícia no norte da África. Essa colônia Cartago, que vocês estão observando aí, ela vai enfrentar Roma durante a República Romana, não durante o Império, um período anterior, que é a República Romana, e disputará com os romanos o mar Mediterrâneo. Então, a navegação de Cartago, a navegação fenícia, disputará contra a Roma, ainda republicana, ainda não imperial, o Mediterrâneo. E a Cartago será derrotada. Então, quando a gente vai explicar, né, na história romana como é que os romanos tomaram o mar Mediterrâneo, a gente fala que os romanos fizeram 3 guerras contra Cartago. Essas guerras têm o nome de guerras púnicas. Guerras púnicas é o nome dado aos cartagineses na época, os punis. E dessas guerras púnicas contra Cartago, Roma toma o mar Mediterrâneo. Então, a história do povo fenício está muito ligada à disputa pelo mar, em determinado momento, contra Roma. E essa formação de cidades-estados é diferente do que nós vimos na Mesopotâmia, é diferente do que nós vimos no Egito, que formavam reinos ou formavam um império. O que nós temos aqui são cidades com autonomia, com seu próprio rei, com sua própria estrutura, vivendo nesse mundo fenício, navegando e comercializando pelo mar, né, e em determinado momento até disputando o mar com Roma naquele período. Esses fenícios têm uma religião bastante interessante, faziam sacrifícios humanos para os deuses, e aí é assustador para nós, sacrificavam crianças para agradar os deuses, né? Cada cidade fenícia tinha um deus protetor que eles chamavam de Baal. O Baal é um deus protetor de cada cidade fenícia, e esse Baal, esse deus, ele muda de nome em cada cidade. Então, por exemplo, na cidade de Tiro, o Baal era Melcarte. Na cidade de Biblos, o Baal era Adonis. Na cidade de Sidom, o Baal era Shum. Na cidade de Cartago, o Baal era Moloque, né? Então, o termo Baal, para eles, é a identificação do deus protetor da cidade. E cada cidade, como tinha seu próprio governo, tinha sua autonomia, tinha também um deus protetor diferente ali. Haviam divindades menores, de menor importância, que eram divindades protetoras do comércio, protetoras da rota marítima, sempre sob o comando de sacerdotes em cada cidade que controlavam a religião. Então, a religiosidade deles também tem uma autonomia, já que cada cidade tem um rei, tem um governo. Eles têm também um deus protetor para cada cidade, um Baal, segundo eles, para cada cidade, e o politeísmo, né, um politeísmo bastante grande ali, de vários deuses ou divindades para a proteção de cada ação, de cada movimento do povo fenício ali, ok? Bom, uma coisa que é importante, a navegação e o comércio obrigou os fenícios a desenvolverem algumas características interessantes. Por exemplo, o tecido colorido, como eu falei para vocês, o tecido tirado da tinta púrpura de um molusco, de um polvo. O alfabeto fonético, e aí nós temos uma grande questão, né? Moda, eu sempre acreditei que o alfabeto era grego. Galera, o alfabeto, o alfa, o beta, que dão origem à palavra alfabeto, é grego.
Mas o primeiro alfabeto fonético não é grego, é fenício. Quer dizer, os inventores do alfabeto não foram os gregos, foram os fenícios, para facilitar a comunicação e facilitar a atividade comercial. Então, eles criaram letras, criaram símbolos gráficos, que para nós são letras, que agrupados formavam palavras, isso dá a ideia de um alfabeto fonético, né? E que o primeiro usado na história foi o fenício para o comércio. E depois dele, há uma evolução para o alfabeto grego e para o alfabeto romano, que é o alfabeto latino. Se você olhar as letras, é engraçado, elas se parecem. É como se o fenício desse essa influência do alfabeto, o grego aperfeiçoasse, e depois o latino, o romano aperfeiçoasse mais ainda. Então, nós temos uma paridade entre o alfabeto fenício, o alfabeto grego, o alfabeto latino, que chegou para nós aqui, né? E observando letras, você pode ver que elas são muito parecidas, né? Muito características. Então, diferente da Mesopotâmia, que tinha escrita cuneiforme, com símbolos gráficos em forma de ponta, forma de cunha, diferente do Egito, em que se escrevia com a escrita hieróglifa, que eram desenhos que eram feitos pelos egípcios, né, os hieróglifos ali, desenhados na pedra, desenhados na parede. Os nossos amigos aqui fenícios criam um alfabeto. Então, comércio é importante, a comunicação é importante. E o uso do zero na atividade comercial. Galera, é o primeiro povo da antiguidade a utilizar o zero na matemática. E aí você vai falar assim, poxa, isso é importante? Cara, olhando para a antiguidade toda, e olhando aqui para a América, por exemplo, também, uma América pré-chegada dos europeus, os dois povos que utilizaram o zero para sua atividade comercial, lá no mundo oriental e aqui no mundo americano, foram só dois. O fenício lá e aqui o maia, na região da América Central e do México. E a utilização do zero, ela é primordial para uma matemática comercial. Para você fazer os cálculos, as contas, uma matemática usada no comércio, que era o grande mote do povo fenício naquele momento ali. Galera, Hebreus, bastante interessantes, né? Para quem curte religião, estudar Hebreus é muito legal, que você estuda religiosamente, mas pode também ter uma pitada de história para entender o povo hebreu. E os fenícios, né, tão pouco falados por nós, tão pouco estudados na escola, trazem para nós a ideia do grande povo da navegação, do grande povo do comércio, do grande povo das invenções, né, do alfabeto, do uso do zero, e essa vida fenícia muito autônoma nas suas cidades-estados. E aí um último detalhe para fechar nossa aula é lembrar que a gente fala muito olha, a América foi descoberta por Colombo, o Brasil foi descoberto por Cabral. Nós temos relatos da antiguidade que os fenícios saíram do Mediterrâneo, com sua navegação, que era primordial, atravessaram o Atlântico e teriam chegado na América, na antiguidade. Ou seja, antes de Cristo, nós já tínhamos navegadores fenícios chegando aqui na América. Relatos contam isso, histórias e documentos mostram que a Fenícia pode ter feito isso, né? Então, a gente fica naquela questão assim, poxa, então, aquelas navegações do século XV, século XVI, que descobriram a América, tomaram o Brasil, né? Não foram pioneiras? A gente sabe que não. A gente sabe que, possivelmente, fenícios navegaram até aqui, na Antiguidade. A gente sabe que, na Idade Média, vikings vieram até a América, né? Passaram ali pela região da Península de Labrador, chegaram ali perto da parte norte da América do Norte ali, e que somente no século XV, XVI, os europeus fizeram grandes navegações e chegaram aqui. Então, a história, às vezes, ela fica meio deturpada, porque a gente fala, olha, os primeiros caras a chegarem à América foram os europeus do século XV. Na verdade, nós temos povos navegadores da antiguidade que chegaram na América muito antes, né? Vieram até aqui, olharam aqui, voltaram para lá e tudo bem, né? Não conquistaram a América, né? Até porque a dificuldade de entender o que era o mundo naquela época era outra coisa, né, gente? Então, eu vou fechando a nossa aula com essas grandes inovações trazidas pelos fenícios ali. Espero que vocês tenham entendido um pouco do mundo hebreu, um pouco do mundo fenício nessa aula. E qualquer dúvida, vamos debater, vamos conversar, vamos discutir. Tá bom?
tá bom? Estou à disposição de vocês aí. Mil perdões por hoje, né? Essa falta de energia não era esperada, mas eu estou à disposição aí para vocês tirarem dúvidas, interpretarmos melhor a matéria, trabalharmos melhor tudo isso, tá bom, gente? Obrigado por tudo. Até a nossa próxima aula aí. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.